Quarta-feira, 15 de julho de 2020, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias diário. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Aqui tá esse frio maldito, né? Quem gosta de frio? Pelo amor de Deus, frio é insuportável, que merda. Como eu odeio frio. Mas, né, vida que segue. Ontem deu pane no WhatsApp, né, parece. Eu vi um comentário do Simas. É um cara que eu tô querendo puxar um papo com ele, de repente vale um bom saber aí num futuro próximo. Eu vou continuar entrevistando os meus amigos aí para matar a saudade também, né? Porque esses momentos da entrevista do Bom Saber, que é esse programa semanal de entrevista que eu faço, eu também sempre aproveito para matar a saudade desse povo que eu infelizmente não tenho visto por conta da quarentena ou justamente por conta da quarentena retomo o contato. Mas num dado momento vou começar a desbravar entrevistados desconhecidos, né? E puxar outros tipos de papo para além da quarentena, e o Simas é um desses caras que está no meu radar. E ele tweetou que não aguenta mais o WhatsApp, né? Que tipo, como as coisas acabam se empilhando, né? E é isso, né? Acho que o WhatsApp é uma péssima ferramenta de comunicação, se você pensar em termos de interface, em termos de interação com das pessoas que estão envolvidas, toda a dinâmica de grupo. Tem, por um lado, ele é bem interessante no sentido multimídia, né? Que você consegue mandar GIF, consegue mandar áudio, consegue mandar vídeo, né? Ele é bem prático nesse sentido. Mas no sentido de organização, de armazenamento, de busca, é uma bosta. E mais do que isso, né? Ele traz essa falsa sensação de pressa, essa falsa sensação de urgência, cria urgências desnecessárias, e às vezes você fica só desesperado porque a mensagem nem chegou no destinatário. Caralho, será que o cara está com o celular desligado? Será que a rede dele está fora do ar? Será que deu pane na internet? Aí manda duas vezes e não virou azul. Putz, será que é desses caras que não deixa o tiquezinho azulado? Será que eu vou ficar esperando aí sem saber qual foi a última vez que ele entrou online? Pra que a gente precisa saber de tudo isso, meu? Pelo amor de Deus, saca? A gente foi inventando, e aí assim, pega o WhatsApp de novo como referência para falar de todas as redes sociais, né? Porque a gente foi inventando essas ansiedades e essas preocupações que são completamente artificiais, completamente falsas. E a gente realmente dá atenção para isso. Então eu já tenho trabalhado com esse exercício do WhatsApp, que é normalmente eu não trabalho, não estou no mesmo ambiente em que o meu celular está, né? Já que a gente está de quarentena, então é isso. Tipo, se eu vou pro computador, deixo o celular na sala. Se eu vou para a sala, deixo o celular no escritório. Tem essa separação aí para não ficar carregando o bicho o tempo todo e também não ter essa falsa disponibilidade, né? Que é isso. Por mais que às vezes você até está disponível, né? Mas você está almoçando, ou você está fazendo outra coisa, você está descansando, você está querendo dormir, você está vendo um filme, aí tem lá uma mensagem. Você já mandou tal coisa que você tinha dito que ia mandar? Se você vê essa mensagem daqui a 2 horas, se você vê essa mensagem no começo do dia seguinte, se for urgente a pessoa liga. Esse é o fato. Às vezes a pessoa está só ali passando, eu mesmo faço isso, né? Tô ali só repassando, pegando, putz, um monte de mensagem não lida, né? Eu tenho esse toque de deixar tudo lido, mas o WhatsApp já foi, assim, sabe? Porque não dá, porque é muita informação, e muita informação de tudo quanto é lado. A gente precisa desmantelar isso, a gente precisa desmantelar essas coisas que estão surgindo para cima da gente. E aí também puxar um papo aqui antes de começar a falar do programa de fato hoje, das tais as dicas, né? Só elocubrando um pouco em voz alta aqui, né? Que, enfim, sei que vocês gostam. Essas falsas urgências, essas falsas ansiedades que a gente acaba acreditando, elas exigem muito mentalmente da gente, né? E ao mesmo tempo esse processo que a gente tem passado durante a quarentena, né, de ficar mais recluso, de ficar mais ensimesmado em vários níveis, né, tem feito a gente repensar esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo é um tempo de se desprogramar, mais do que simplesmente se reprogramar para fazer outras coisas, para
aproveitar para desfazer certas coisas. E assim, vou continuar falando disso, vocês sabem, né, por um bom tempo, essa questão das redes sociais, mas o fato de não estar nas redes sociais, né, ter diminuído a minha frequência, e eu ainda estou no Twitter lendo, mas é muito engraçado, assim, pegando só o exemplo do Twitter. Eu parei de retweetar, eu parei de repostar, eu parei de comentar, no máximo dou like e converso com algumas pessoas. E aí o Twitter entendeu que eu cansei daquele assunto. E aí ele começa a me mostrar um monte de outras contas que eu nunca tinha visto, gente que eu nunca tinha visto, que eu nem lembrava que seguia, que eu nem lembrava que estava no Twitter. Pô, então o cara encheu o saco dessa massa crítica de assunto aqui que a gente estava empurrando pra gente, vamos colocar outra coisa para ver se ele interage. E aí de uma hora para outra toda aquela poluição de pandemia e Bolsonaro meio que sumiu, e aí começa a ver uns tweets sobre outras coisas, outros assuntos. Isso inevitavelmente mexe na cabeça da gente, né? Não só no sentido que legal, tem uma janela de outras informações aqui, mas também mexe com a cabeça da gente, pelo menos eu tenho essa consciência, né? Acredito que a maioria das pessoas possa desenvolver isso, de como esses algoritmos acabam mexendo com a nossa cabeça, né? Então a tendência é cada vez mais me afastar disso, porque além disso ainda tem uma coisa, recuperar a concentração, dormir melhor, ter menos ansiedade em relação a respostas, em relação a likes, em relação a tipo, teor dos comentários. O YouTube ainda tem a sua parcela disso, né? Eu mantenho isso aqui, mas é bem diferente, saca? Eu acho que tem uma outra lógica por trás do YouTube, eu não estou dizendo que, já falei isso 1000 vezes, né? Estou dizendo que o YouTube é gente boa. Mas tem uma lógica nefasta na coisa da timeline mesmo, né? De nunca acaba. Você está passando ali um negócio que nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. Vou voltar a falar disso. Hoje eu vou falar de TV, quarta-feira é dia de TV, para quem não lembra. Segunda agora é dia de disco, não, segunda é dia, domingo é dia de disco, segunda é dia de filme, terça é dia de livro, quarta TV, quinta internet, sexta quadrinho e sábado, aí eu falo mais como eu estava falando agora, mas o programa inteiro. E eu vou falar de uma série de documental que estreou no Netflix, muito foda, mas antes disso, chamar meus convidados, queridos Fefel e Alejandra, deram senhoras dicas aí, meu, fiquei bem feliz com os comentários deles. Espera aí, só voltar aqui, para não dar aquela rateada clássica. Alô, Matias. Alô, Matias. Alô, Estamos vocês. aqui com as dicas de hoje. Obrigado pelo convite. A primeira dica é o disco Networker, de Omni, que é bem diferente dos discos anteriores, ele é cleanzão, é tudo super sequinho, tipo super grande no meio, guitarras LR, a voz sequinha, linda no meio. Indie rock gostosinho. Indie rock gostosinho, disco da quarentena pra dar uma animada. Também queria recomendar um clássico, o MBV, do My Bloody Valentine. Clássico. Quem não conhece, vai ouvir. E queria recomendar também o Grat Trevas, da Larissa. Descasso. A Iena. É muito foda, a gente tem ouvido bastante na quarentena, ela arrasou nessa produção, é bem diferente dos sons que existem hoje em dia. Eu vou adicionar a página do Relâmpago Elétrico, do Beto Guedes, que é progressivo nacional, Descasso. de um jeito nada chato, harmonias incríveis, disco belíssimo. A voz dele pode soar um pouco estranha nas primeiras ouvidas, mas se acostuma. E o outro, que a gente botava bastante quando acordava ali, era o do Rodélios, que os que tem a capa é os pezinhos na água, né? Modo ambiente ali de manhã, suave, vai que Só vai. os beatzinhos assim, gostosinho pra ouvir. Uma dica aí pro pessoal quarentenado é a jardinagem. Boa. Pegar as mudinhas das plantas, pegar a folhinha do manjericão, botar na água, ver as raízes nascendo, depois botar lá na terrinha. O negócio vai crescendo e agora que tá tudo parado na quarentena, parece que não tem nada acontecendo, você vê a planta crescendo, se desenvolvendo e dá uma sensação de paz.
E o abacate que você comeu pode virar uma árvore. Né? Exato, é isso mesmo, tá crescendo Ele lá pode. fora. Tá, vou indicar uns livros então. Um é O Resto é Ruído, que é um livro de história da música erudita do século XX. Muito bom. E é bom que você está lendo o livro ali, já está com a internet bombando, e você pode escutar em tempo real enquanto você lê, aprende coisa, não sei o que. E você faz sua playlist lá com o que você mais gosta. Total. Alguns acusam ele de ser meio eurocentrado, mas é um recorte. O outro é Graça Infinita, que é uma distopia. Demais. Sobre, sei lá, as pessoas viciadas em entretenimento e como isso pode ser usado como arma. Não é só isso, tem 1000 páginas e é muito engraçado, divertidíssimo. E tem um outro também que é o Grande Sertão Veredas, né? Que é o classicão, parece que o cara tá inventando um dialeto, uma linguagem nova, mas toda página tem surpresa muito bonita acontecendo. Esses 3, já que você tem muito tempo em casa aí, você pode ler os 3 livros grandes aí que tá suave. E eu queria recomendar agora um filme que tem um nome muito louco. Um pombo pousou num galho e refletiu sobre a existência. É demais. Refletindo sobre a existência. Oh, é muito louco, é meio uma comédia, só que ao mesmo tempo é muito irônico e triste também. Só que assim, eu recomendo você entrar na vibe um pouco antes de assistir, né? Porque aí você vai curtir ele um pouquinho devagar, mas quando você engata o ritmo dele, é uma lindeza. É, engraçado mesmo. Tem Melancolia também, que a gente tava conversando esses dias, e é muito foda. Filmão. E Nostalgia, que parece Melancolia, Nostalgia é muito foda também. Que a gente dormiu a primeira vez, aí na outra noite a gente colocou do começo de novo e dormiu do mesmo Dormiu. Mas em 3 ou 4 dias a gente assistiu Nostalgia inteiro. E aí também a gente viu um filme esses dias que chama Sem Sol, que é um desses filmes diários, assim, que nem o Jonas Mekas fez. Vários, mas é de um cara que chama Chris Marker, que eu nunca tinha ouvido falar. E é um filme absolutamente muito lindo, a qual eu não entendi muita coisa, porque tinha muita imagem, muita legenda. Mas você que é esperto, você pode entender muito mais que eu. Fazer aquele análise. E me falar depois. A gente vai ver de novo aí pra já. E a última dica é fiquem ligados aí no Carabobina. Tá rolando os 30 dias, 30 bits lá no Instagram, que é a única coisa que a gente tem lançado tentão. Mas logo menos vem o disco, tá pronto, estou esperando a hora certa pra sair a luz do sol aqui na quarentena. Estamos arrumando ele, tá quase. Valeu, muito obrigado. Valeu demais. Abraço. Demais, grandes dicas. @Carabobina, já segue aí. Os dois estão com esse nome de trabalho aí, estão para lançar disco, eles já me mostraram. É demais, dá uma sacada lá. Querido casal, grandes dicas. Esse filme do Pombo, na verdade, eu acho que é uma trilogia. Eu acho que tem 3 outros filmes desse mesmo diretor. Depois eu lembro disso e falo mais disso aqui. E esse do Chris Marker aí, o Sem Sol, o dica literária que eu já pensei trazer pra cá, inclusive, ele me mandou assim na caruda, Fefel. Eu não sei se eu falo disso aqui. Olha o tamanho do livrinho. Clássico. É muito bom isso. Já li 2 vezes. O que mais que eu ia falar? Sim, a dica de hoje. Tinha mais um comentário, não sobre as dicas deles, mas sobre as dicas no Trabalho Sujo. Estou conseguindo atualizar lá as listas das dicas, tanto as que eu dou quanto as dos meus convidados. Então você entra lá no Trabalho Sujo, tem lá a Climatia, você clica lá, naquele menu que tem no alto, já tem lá todos os vídeos, as listas dos convidados, ainda no formato anterior, né? Aquela coisa de eu quero depois separar livros, séries, de ter uma página só para disco, outra página só para série, outra só para filme, outra só para livro, mas por enquanto é o que dá para fazer. Como eu já falei aqui, sou só um. E a dica de hoje é TV, como eu estava falando, uma série chamada Guerras do Brasil, .doc. Eu não gosto desse .doc no nome, mas enfim, né?
É do... como é que é o nome do cara? Luiz Bolognese, é isso? Deixa eu ver certinho aqui para não dar o crédito errado pro sujeito. Luiz Bolognese, exatamente. Ele é o diretor dessa série, é jornalista, ele foi roteirista do filme da Elis, do filme O Laços, da Turma da Mônica, inclusive vale a pena ver, bem bom. O da Elis eu não vi ainda. O Bicho de Sete Cabeças, da Laís Bodansky. Ele fez mais outro roteiro conhecido, não lembro. Mas ele manda muito bem nessa série, são 5 episódios, a série está no Netflix e também está no YouTube. Eu inclusive coloquei lá na minha playlist, diga lá. São 5 episódios de 26 minutos, em que ele conta, primeiro fala das guerras da conquista, né, da chegada dos portugueses no Brasil e como eles dizimaram a população indígena. Um episódio lindíssimo, que tem a Sônia Guajajara, o Ailton Krenak dando aula, assim, impressionante. A hora que ele fala que a selva amazônica é o laboratório dos índios, que tipo, isso não é uma vegetação natural, que tipo, todo o conhecimento indígena foi colocado em prática, criando o que a gente conhece como a selva amazônica, né? Ó, de arrepiar, só de lembrar. É bem foda. Aí o segundo é a Guerra dos Palmares, que tem... são vários autores que vão sendo entrevistados, né? Tem umas falas excelentes do Marcelo de Salete, quadrinista que lançou Angola, outro quadrinho foda pra caralho. O de Salete tá ali entre os fodões do quadrinho brasileiro hoje, não tem o que falar. E uma autoridade nesse assunto, né? E, enfim, conta aí sobre que a Guerra dos Palmares durou quase um século, que era uma cidade com 20 mil pessoas, 15 lugares diferentes, 15 cidades, né? Não era uma tribo, como a gente simplesmente pensa. Simplesmente pensa não, né? Como é vendido de uma forma deturpada, principalmente aí nos últimos anos, né? A gente tem aí uma série de idiotas que se dizem historiador, que da boca para fora transformaram a história do Brasil num rascunho mal feito para essa merda de governo que está aí. Essa série vai justamente contra isso, né? O terceiro volume é sobre a Guerra do Paraguai. Triste, triste, triste. Eu não lembro o nome da entrevistada que fala que é uma guerra de miseráveis contra miseráveis. Tem a cena final, a descrição da cena final do exército paraguaio vindo encontrar o exército brasileiro, uma das coisas mais deploráveis da nossa história. É impressionante, assim, é bem deprimente. A guerra de 1930, né, toda a questão do golpe que o Vargas deu para ficar 15 anos no poder, a chamada Era Vargas. E depois tem um outro episódio cujo título é A Universidade do Crime, que fala sobre o crime organizado. E a intenção desse documentário é justamente mostrar que o Brasil não é um país pacífico, que o Brasil não tem essa coisa de a gente nem teve guerra aqui, só teve a guerra do Paraguai, não. É um Brasil que não só, um país que não só atravessou guerras que duraram séculos, né? No caso da Guerra dos Palmares, é um exemplo específico, mas de uma guerra que se estende até hoje, né? Como justamente isso, né? Além dessas guerras já terem durado boa parte da nossa história, elas prosseguem até hoje, todas as cicatrizes estão abertas até hoje, cutucadas por essa choldra que está no Poder Federal, né? Tenho certeza que a gente vai passar por isso, né? O problema é quão fundo que a gente vai descer com esses merdas aí. Mas essa série é bem importante, ela joga a luz de um jeito muito didático, e como o próprio diretor fala numa matéria que eu vi do Metrópolis, da TV Cultura, ele comenta que tipo, isso aqui é o ponto de partida. Eu queria que as pessoas assistissem a essa série para aos poucos procurar se aprofundar mais, né? Como ele mesmo coloca, né? São 26 minutos para falar de assuntos que durariam dias, né? Cada um desses capítulos poderia ter um simpósio de dias e dias de discussões com autoridades nesses temas, né? É impressionante, né? Uma série de tirar o fôlego em vários momentos, assim, tanto pela beleza de como ele consegue retratar os povos que foram massacrados por essa guerra, né? Tem especificamente o primeiro episódio, que é sobre
o massacre indígena é lindo, saca? Não por conta do massacre, óbvio, né? Mas por conta de como, especificamente o Krenak, né? O Krenak já é hit aqui do Climatias, muita gente listando os 2 livros que ele falou, mas o cara tem uma didática, uma forma de encarar as coisas que ele fala assim, pois é, estamos aqui até hoje. Né? Não é novidade isso que está acontecendo com a gente, essa é a história da gente nesses últimos 500 anos e estamos aqui até hoje, é isso. É bonito nesse sentido, né? Uma força de resistência. A mesma coisa vale para os negros que vieram para o Brasil e estão aí, centrais na nossa história, né? Somos um país negro, não dá para fugir disso e nem fingir que não somos racistas também, né? Que é uma outra questão que também é levantada por essa série. Muito, muito bom, muito didático, muito claro, muito bem ilustrado. Dá uma chance ali, se for como aconteceu comigo, eu vi em uma noite praticamente, tudo de uma vez, só deixei para ver um episódio no final, porque fui ver outra coisa, sei lá, mas é muito bom. Valeria um filme para cada um desses assuntos. Não sei se o Bolognese está pensando em desdobramentos para isso, mas é isso. E assim, vou encerrando o Matias de hoje, fazendo já essa final, né? Você já se acostumou. E lembrando que hoje é quarta-feira, né? Não custa lembrar. E quarta-feira é dia da newsletter. Newsletter que, se você não assina a newsletter Trabalho Sujo, manda um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com que você passa a receber a newsletter a partir de hoje à noite. Beleza? É isso. Tempo feio, tempo frio, dia branco. Mas amanhã tudo de novo.